Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare. Lasciatemi cantare, lasciateci cantare, mi deixem cantar, nos deixem cantar. Ciao a tutti belli e brutti, bentornati ou benvenuti, bem-vindos de volta ou bem-vindos, os meus alunos queridos do Italiano com Ângela, e para você que de repente está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, sinta-se em casa. Eu sou Ângela Amarante, professora de língua italiana para brasileiros há alguns aninhos aí, né? E quinzenalmente nós temos esse encontro de italiano com música aberto ao público. Então, antes de eu fazer a pergunta principal para já podermos começar a nossa aula de hoje, eu vou fazer aquelas perguntinhas básicas iniciais, né? Já compartilhou a aula? Já convidou o máximo de pessoas possível? Jogou naquele grupo onde o povo tá lá sem saber o que fazer, o que dizer, quer aprender alguma coisa, mas ainda não sabe o que é? Então, pega o link dessa aula e compartilha. Joga naquele grupo chato para a maioria, chato porque não tem o que ser feito, mas cheio de pessoas legais, e traz, se for legal, traz pra cá, para estudar italiano junto com a gente. Curte o vídeo também, não esquece, curte essa aula e deixa teu comentário, participa se você estiver aqui acompanhando com a gente no momento que essa aula está sendo liberada, e caso você não esteja com o chat disponível, deixa seus comentários aqui embaixo no vídeo também, ok? Agora, pergunta que não quer calar, porque nós vamos começar. Eu vou perguntar para você. Sei pronto? Sei pronta? Escreve para mim no chat. Angela, sono pronto. Angela, sono pronta. Sono prontissimo, sono prontissima. Perché comincia ora il sabato cantiamo insieme. Aos sábados cantamos juntos. Il sabato cantiamo insieme. Essa é a nossa quinta aula desse ano de 2023, porque os nossos encontros são quinzenais. E atenção, não esqueça que nas redes sociais, no meu perfil no Instagram, o oficial agora, eu tinha o Italiano com Ângela, mas eu estou me transformando, estou mudando para, aos poucos, para o Aprenda Italiano com Ângela. Então me segue lá, porque caso a aula não aconteça, ou aconteça, você será avisado lá, ok? No meu canal Instagram. E se você for aluno, meu aluno do Italiano com Ângela, bem, toda a nossa agenda de encontros com música e encontros extras, tudo você encontra tanto na nossa comunidade de informações, quanto dentro da plataforma do curso, ok? Mas não esquece de me seguir no Instagram para ficar sabendo, além de outras dicas sobre a língua italiana, mas também sobre os nossos encontros e sobre o material das nossas aulas do Il Sabato Cantiamo Insieme. Vamos começar? Cominciamo? Sei pronto? Sei pronta? Ok, cominciamo. Perché la nostra canzone di oggi, e aqui eu vou lembrar para vocês, la nostra canzone, olha aqui come si pronuncia, ragazzi, canzone. Canzone. La nostra canzone di oggi, che significa musica con melodia e letra, è Come Mai. Come Mai. Tá vendo aqui? Muito bem. Come Mai. Gruppo musicale. 883. Ângela, que estranho. 883, exatamente, 883. É um grupo musical italiano, muito famoso nos anos 90, mais ou menos, e que não existe mais essa formação, mas os cantores, sim, né, geraram carreiras solo, e são músicas, porém, muito conhecidas e seguidas pelos italianos, principalmente os jovens dos anos 80, 90, ok? Então, você vai ver aqui como as pessoas vivem essa música, como curtem essa música, você vai sentir no vídeo inicial que nós vamos ver aqui. Mas antes de começar
a música. Nós vamos bater aquele papo sobre como nós vamos estudar, né? Vamos sempre nos lembrar que, vindo para cá, vamos sempre nos lembrar que é importante para aprender uma segunda língua, principalmente quando você não se encontra imerso nessa língua, vivendo-a todos os dias da sua vida. É importante você criar um ambiente e seguir um método que torne essa aprendizagem a mais natural possível. E como fazer isso? Fazendo aquilo que nós fizemos quando aprendemos a língua italiana. Nós observávamos situações, ou seja, víamos e ouvíamos, né? Então é importante ver e ouvir, observar e ouvir. Compreender o significado daquilo que está acontecendo ao nosso redor, praticar aquilo e chegar ao ponto de falar, para chegar ao ponto de falar. Porque aprender uma língua significa, principalmente uma segunda língua, significa desenvolver contemporaneamente. O processo de aprendizagem ideal é desenvolver contemporaneamente as 4 habilidades principais, que é ser capaz de ouvir, ler, falar e escrever nessa língua. Claro, para você conseguir fazer isso, tudo isso, você tem que ter no meio a compreensão de significados e sons das palavras. Algumas habilidades, elas são rápidas, como por exemplo, ouvir e falar. Ouvi e respondi. Se eu estou craque nisso, perfeito, eu desenvolvi habilidades rápidas. Outras são mais lentas, como ler e escrever. Por que lenta, Ângela? Porque eu leio, não entendi, volto, leio novamente. Não entendi, leio, procuro, pesquiso, entendo o que aquilo está querendo dizer. Na hora que você ouve alguém falando isso, não tem como dedicar todo esse tempo e toda essa atenção. Por isso que ouvir e falar são consideradas habilidades rápidas. Já ler e escrever são habilidades lentas, porque escrever da mesma forma que ler, eu posso escrever, apagar, corrigir, mudar de ideia, escrever outra coisa, né? Então é um processo um pouco mais lento. Mas nós temos também habilidades passivas, muita atenção. Passivas, que é ler e ouvir. Eu recebo a informação. E habilidades ativas, que depende de você. É você como indo malhar um músculo na faculdade, não, né? Nesse caso, na academia. Você vai lá malhar um músculo, então a sua força, a sua dedicação, a sua rotina naquele exercício e a sua persistência naquilo vai fazer com que você desenvolva aquela habilidade. Na língua é a mesma coisa. Quanto mais você arriscar, tentar, após a compreensão, falar e escrever, melhor você se tornará nessas atividades, porque são ativas, dependem exclusivamente de você. Quando nós aprendemos uma segunda língua, como eu falei anteriormente, o ideal é trabalhar contemporaneamente as 4 habilidades. E aquilo que nós que desejamos e sonhamos aprender uma segunda língua, o que nós queremos de verdade, antes de mais nada, para a gente poder olhar para o espelho e dizer, eu sei falar essa língua, para a gente poder ouvir as pessoas dizerem para a gente, parli bene l'italiano, o que a gente precisa desenvolver são as habilidades rápidas, ou seja, ser capaz de entender o que ouve e responder da melhor forma possível, buscando sempre evoluir com o tempo e, claro, desenvolver as habilidades ativas. Claro, tendo compreendido através das habilidades passivas, mas conseguir ser capaz de desenvolver as habilidades ativas. E para isso, repito, é fundamental ter uma boa compreensão de significados e sons. E para desenvolver tudo isso, eu trago para os meus alunos, dentro do meu curso Italiano com Ângela, e busco incentivar a todos, inclusive você que ainda não é meu aluno, a desenvolver o método ver e ouvir, compreender, praticar e falar, através principalmente da técnica dos 3 Cs, focando em come se escreve, cosa significa e come se pronuncia. Ok? Essa é a técnica dos 3 Cs. Observa só aqui. Canzone. A palavra canzone, vou repetir rapidinho, eu sempre falo isso para vocês porque essa palavra a gente erra demais. A palavra canzone em português existe, canção, ok, mas em italiano, né, nós dizemos canzone para aquilo que em português, de forma mais espontânea, nós dizemos música, né? Eu falo, a música da Laura Pausini é muito bonita.
Eu não digo em italiano la musica di Laura Pausini. Não, eu digo em italiano le canzoni di Laura Pausini sono molto belle. Questa canzone di Laura Pausini è molto bella. Então, partindo da ideia da técnica dos 3 Cs, eu entendo aquilo que o italiano fala, capto o significado daquilo correspondente do italiano para o português, o que corresponde em português, entendo que a palavra canzone corresponde a melodia e letra, né? Uma música com melodia e letra, e me concentro em como pronunciar aquela palavra. Por isso que nós temos um dos 3 Cs, que é o come si pronuncia, canzone. A propósito da técnica dos 3 Cs, eu escolhi hoje para vocês uma música onde algumas coisas da técnica irão ficar muito claras para vocês. Além disso, nós iremos exatamente a importância de entender o significado e a intenção de um som ou de algo escrito, para perceber que algo que a gente recebe, uma informação que a gente recebe passiva, ela pode ter diferentes significados e você vai conseguir distingui-los através da sua dedicação ao método e à técnica. Vou mostrar isso através dessa música que eu escolhi para vocês hoje. E, além disso, nós vamos falar um pouquinho sobre frequência de uma ação. Os alunos do Italiano com Ângela estudaram recentemente isso comigo. Nós vimos essas palavras. Sempre, que significa sempre. Spesso, que significa frequentemente, spesso. Qualche volta ou ogni tanto, que significam ambas expressões, significam às vezes. Raramente, que significa o quê? Raramente, né? E mai, que significa nunca. Meninos do Italiano com Ângela, nós vimos isso, praticamos e estudamos isso em algumas aulas há pouco tempo atrás. Então, para você que não participou das aulas, esse é o significado dessas palavras e hoje nós vamos dar um passo a mais, comparando com essas e conhecendo outras formas para falar sobre a frequência de algumas ações. Já falei demais, vamos para a nossa música. Participa da aula até o final para você aprender o máximo possível. E escuta comigo, come mai. Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma lo so con te non finirà. Il sogno di sentirsi dentro a un film. E poi all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Non ti terrei ad aspettare te. Seduto in una stanza pregando per un sì. Gli amici se sapessero che sono proprio io, pensare che credevano che fossi quasi un dio,
perché non mi fermavo mai, nessuna storia inutile, uccidersi d'amore, ma per chi? Lo sai all'improvviso, sei arrivata tu, non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare te. Dimmi come mai? Ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Dimmi come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare te. Dimmi come mai? Ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Duas informações importantes sobre essa música. Primeiro, se você tem a minha idade ou mais ou menos isso, nasceu ali entre os anos 80 e início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, pode ter certeza que se você tivesse nascido na Itália, essa música faria parte da sua história, da sua fita cassete de músicas preferidas, músicas do coração. Se você tem filhos que nasceram nesse mesmo período, saiba que você também teria escutado muito essa música, porque como vocês viram nas imagens, as pessoas cantam, vocês viram, né? As pessoas cantando, se emocionando, acompanhando, rindo, as amigas e os amigos se olhando nos olhos, assim, tem uma história na vida dos jovens daquele período, dentro que a trilha sonora é essa música. Essa é a primeira coisa, né? E segunda coisa Ângela, você falou aqui que mai significa nunca, né? A gente vê algumas palavras aí, você disse que mai é nunca, e eu já tinha ouvido falar isso mesmo. Mas o título da música é Come Mai. E lendo ali a tradução, eu não vi como nunca. Por quê? Bem, se você observou isso, ótimo, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje também. Vamos pegar alguns pedaços dessa música, não a música completa, para poder trazer para a sua melhor compreensão da língua italiana. Vamos lá. Bem, começando de onde? Do início, né? Começando do comecinho dos primeiros versos. Observe aqui comigo com muita atenção. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, porque eu quero que vocês leiam, ok? Um pouquinho só, né? Só para melhorar aqui a compreensão de vocês. Ok, vamos lá. Observe. Le notti non finiscono all'alba nella via. As noites não terminam. Vamos ver o que esses 4 versos significam em português? Vamos lá. As noites não terminam ao amanhecer na rua. Ok? Então, isso quer dizer que uma noite tem muito mais coisa para contar, que quando acaba ali o horário da noite, não significa necessariamente que a noite acabou, né? Porque tudo aquilo que se construiu durante aquele período ainda continua, a gente ainda leva dentro da gente. Quer ver como é verdade? Porque ele diz assim, ó, as levo para casa comigo. Isso que ele quer dizer, né? Que as noites não acabam ao amanhecer na rua. Eu levo as noites para casa comigo e delas faço melodia. Observe essa frase. As levo, le porto. Para onde? A casa.
insieme a me. Ó, il sabato cantiamo insieme, juntos. E aqui, le porta a casa insieme a me. Insieme a me. Então, comece a observar as coisas que você vai aprendendo e vai, muitas pessoas, eu até comentei isso nas aulas, né? Muitas pessoas, depois de vários meses, algumas até mais de um ano estudando comigo, seguindo, acompanhando o Sabato Cantiamo Insieme, me perguntam como se diz juntos em italiano. Aqui, ó, insieme, insieme. Então, nessa frase, le porta a casa insieme a me, se a ideia da palavra insieme é junto, eu poderia ter dito le porta a casa, poderia ser as levo para casa junto comigo. Poderia, né? Poderia. Mas se eu disser em português simplesmente comigo, já funciona, não funciona perfeitamente? Bem, então, insieme a me é comigo, ok? Então, imagina aquilo que você leva para cima e para baixo com você, a pessoa que sempre sai com você, que você sempre quer levar para todos os lugares. Então, esse algo ou esse alguém que você gosta de ter sempre junto de você, sempre com você, você vai dizer insieme a me, ok? Insieme a me. E observe isso aqui, ó. E delas faço melodia, o né da língua italiana, que é uma maravilha, né? Para quem estuda a língua italiana, que vê esse né já dá um frio na barriga, porque a gente já fica preocupado. Mas o né nada mais é do que um pronome que substitui algo que foi dito antes. Ó, nesse caso, se eu digo ne faccio melodia e a tradução é delas faço melodia, o que ele transforma em melodia? Responde para mim. L'alba, escreve aí nos comentários, no chat. L'alba, ele faz melodia com o amanhecer, com l'alba. Ele faz melodia com via, la via. Ele faz melodia com casa. Ou ele faz melodia com le notti. Le notti. Com le notti, não? Esse nele substitui alguma coisa. Então ele diz: as noites não terminam ao amanhecer na rua. As levo para casa comigo. E delas, das noites, eu faço melodia. Esse ne substitui as noites. E faço das noites melodia. E faccio delle notti. Eu poderia até, inclusive, escrever aqui, ó. E faccio delle notti melodia. Nesse caso, eu tiraria o ne daqui porque eu já tenho o delle notti, melodia, certo? Então, pensa, quando você encontrar o ne desse jeito, sem acento nenhum, na língua italiana, saiba que ele se refere a algo que já foi dito antes, ok? Então, voltando para cá, para o texto original, e ne faccio melodia. E poi mi trovo, e então me vejo a escrever quilômetros de letras. Letras por quê? Porque ele escreve uma melodia, né? Letras também poderia ser, lettere também poderia ser cartas, certo? Cartas. No contexto, eu imagino que sejam letras, já que ele escreve um texto, né? Então, eu imagino que sejam letras, ele une letras, mas poderia ser cartas também, certo? Essa mesma palavra significa para as duas coisas. Por que ele escreve tanto? Porque ele espera, né? Esperando te ver, que é isso? Que é isso, Ângelo? Vamos corrigir esse português, né? Esperando te ver novamente. É isso que ele diz. As noites não terminam ao amanhecer da rua. Não. Eu levo as noites, tudo aquilo que eu vivi, para casa comigo. E dessas experiências eu faço melodia. Então, né? Eu me vejo, me pego assim do nada, mi trovo a scrivere. O que significa mi trovo a scrivere? De repente, assim, do nada, né? Mi trovo a scrivere. Tô aqui pensando numa coisa e quando eu dou por mim, eu já me vejo fazendo algo. Esse me vejo fazendo algo, em italiano, não é mi vedo, é mi trovo. Mi trovo a scrivere chilometri di lettere. Esperando te ver novamente.
Aqui, agora, que você já entendeu o que esses versos significam, lembra? A compreensão ela é importante. Você entendeu, não entendeu? Agora nós vamos para o come se pronuncia. Lê aqui comigo. Le notti, le notti. Lembra que esses dois pontos aqui significam que eu vou ter uma pausa para poder pronunciar corretamente esses dois T's, ok? Então eu tenho le notti, non, pontinho aqui em cima significa o quê? Quem já me segue sabe? A língua toca no dente lá atrás, né? Não é non, não é nasal, não é non, não, é non, non, ok? Non finiscono, finiscono. All'alba, olha aqui a união dessas duas palavras como se fosse uma palavra só. All'alba, nella via. Eu quero que você se concentre no como se pronuncia. Vai comigo, lê aqui, ó. Lê isso, porque eu quero que você pronuncie corretamente. Le notti non finiscono all'alba nella via. Come si pronuncia? Le porto. Le porto. Vou até aumentar isso aqui para mostrar para você que o acento é aqui, ó. Le porto a casa insieme a me. Angela, é a me ou a me? O acento aqui é circunflexo, então é a me. Ne faccio melodia, ok? Melodia, não é de, é di. Como é que eu vou saber isso, Ângela? Eu coloquei para você aquele pontinho lá em cima, o famoso apóstrofe, para você lembrar que a língua vai tocar lá em cima, assim como ela tocou aqui no finiscono, assim como ela tocou aqui no nonna, ok? E posso, inclusive, acrescentar aqui também, que é para você não dizer para mim notte, e sim notti. Última frase. Sperando. Eu tenho um i aqui, eu vou ser chata, hein? Eu tenho um i aqui? Não tenho, né? Então não é esperando. Eu tenho um e aqui? Não tenho, né? Então não é esperando. Não. É isso aqui, ó. Eu coloco essa bolinha aqui para você lembrar que vai ser o balãozinho secando, a bexiga secando, né? Sperando. Sperando di, olha a língua lá em cima, di vederti ancora qui. Essa é a pronúncia, certo? Questa è la pronuncia. Vamos comigo? Le notti non finiscono all'alba nella via. Li porto a casa insieme a me, ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere. A professora tá aqui enrolando, certo? Sperando di vederti ancora qui. Não lembro perfeitamente o ritmo da música aqui, a melodia, né? La melodia, não me lembro muito bem, mas é mais ou menos isso, certo? E poi, vamos ouvir? Vamos aqui, escuta comigo, vamos lá. Le notti non finiscono all'alba nella via. Le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Seguiu? Você acompanhou lendo como se escreve? Porque o como se pronuncia, porque não adianta você, no momento que você quer pronunciar, enquanto você estiver seguindo as minhas aulas aqui no Il Sabato Cantiamo Insieme, não adianta você se concentrar na forma corretíssima de se escrever em italiano, certo? A forma corretíssima está aqui. Você pode copiar, fazer a transcrição, repetir quantas vezes você quiser para escrever corretamente e para saber ler e entender corretamente, certo? Mas agora eu quero que você se concentre no como se pronuncia para você saber como pronunciar isso corretamente. Se concentrou? Eu quero perguntar para você uma coisa. Você observou
que aqui o som é como se fosse realmente uma palavra só? Ele diz, e poi mi trovo a scrivere. Ele não diz a scrivere. A scrivere. A scrivere. Não, ele junta, porque ele está falando como se fosse uma coisa só. E poi mi trovo a scrivere. Observa, ouve aqui. E poi mi trovo a scrivere. Observou? E poi mi trovo a scrivere. Porque, gente, olha a magia, esse padrão maravilhoso da língua italiana que vai salvar a nossa vida em relação a esse bendito S no começo de uma palavra, gente. O S sozinho aqui, sem uma vogal depois, mas que encontra uma vogal tadinha aqui no final da palavra, ou então antes dele, né, no final da palavra anterior, ou então nesse caso sozinha mesmo, tadinha. O S, ele agarra essa vogal. E ele diz, vem cá, meu amor, venha ficar aqui comigo, porque eu quero falar, eu quero que o meu som saia junto com você. Ele não pode, o S aqui, sem uma vogal depois, ele não pode ver uma vogal na frente dele, que ele, ó, chama para que a pronúncia seja de uma palavra só. Da match, eles se casam, certo? Então, use isso, esse padrão da língua italiana, para você pronunciar corretamente e não dizer a scrivere, mas sim a scrivere. A scrivere, como se fosse uma palavra só. Ouve de novo aqui. E poi mi trovo a scrivere. Ok, muito bem. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Vou cantar que nem a voz do cantor, que é um pouco nasal, né? Mas a minha já é quase assim, né? Então tudo bem. Mas, Ângela, ok, entendi. Perfeito. Onde você colocou essa coisinha aqui é porque o som une, deu certo, show. Olha aqui o som do quilômetro, ok? Olha como é que eu pronuncio a palavra quilômetro. É quilômetro? Não. É quilômetro? Não. Como é que é? Quilômetro. Quilômetro, ok. Quilômetro de letra, ok, Angela, entendi. Eu entendi que o ne se refere a alguma coisa que foi dita antes. E esse poi aqui? Observa aqui comigo. Eu estou contando coisas que acontecem, né? Lembra que eu comecei a aula falando sobre sempre, algo que eu faço sempre, algo que eu não faço nunca, algo mai, algo que eu faço às vezes, ogni tanto, qualche volta, né? Mas eu estou contando sobre coisas que eu faço. E quando eu conto, pode acontecer que eu diga, eu faço isso, e depois eu faço isso. Ou então, eu fiz isso. Então, eu decidi fazer isso. Esse e então, né, eu faço outra coisa. Depois que eu faço isso, então eu faço outra coisa. Bem, esse e poi, ok? Significa exatamente isso, ó. O que ele diz? Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia. Então, ele escreve uma música com essas noites e aí, né, o nosso e aí, né? E aí eu me vejo a escrever. Olha esse e aí do português, como é que a gente diz em italiano? E poi, ok? Então, tem uma sequência de coisas e em seguida, ou devido àquilo, eu faço outra coisa. Então, eu tenho esse e poi. Lê comigo. Ne faccio melodia. Ângela, eu não sei como é que se pronuncia isso aqui, mas não, já me perdi. Calma. Vem pra cá. Come se pronuncia? Ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere. Ok? Não é porque... Olha o que acontece muitas vezes. Me diz aqui, escreve se aconteceu com você. Muitas vezes você se concentrou aqui, mas quando chegou aqui se concentrou no e poi e esqueceu que a pronúncia dessa aqui a gente acabou de comentar, que é essa. A scrivere. Então... Tá estudando? Tá querendo aprender? Se tá aqui só para passar o tempo, beleza. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mas tá querendo aprender mesmo, da melhor forma possível? Então se concentra, certo? Aqui a gente acabou de conversar sobre essa pronúncia, então vem para cá e observa como se pronuncia isso aqui. Até mesmo porque a prof, ela dá algumas ideias, ela traz para você, sou eu, né? Eu trago para você algumas ideias sobre pronúncia, como eu escrevo aquela palavra, mas você também pode aproveitar e escrever aqui em cima, baixa o material, um PDF, o link tá aqui embaixo na descrição, e escreve você também como você pronunciaria isso aqui. Copia,
Lembra? Porque assim você já vai se adaptando aos símbolos que eu utilizo. Ou então escreve da sua forma, ok? Então, atenção. Isso aqui é a técnica, ela é uma ideia que pode te ajudar. Mas você pode transformar essa técnica de uma forma que seja totalmente sua, ok? Então, epoi significa e então, e aí, e depois, ok? Continuando, vamos continuar aqui a nossa história. Olha aqui o ne novamente. Vou botar bem aqui, assim, olha aqui. O que ele diz depois? Ele diz, inútil falar sobre isso. Sobre isso. Inutile parlarne. Observe isso aqui, ó. Ne. Opa, a Ângela falou sobre o ne hoje. Eu lembro, sim, verdade, eu falei, ó. Quando eu disse ne faccio melodia. Eu faço música com a noite, né? Eu faço música da noite, eu transformo a noite em música. O ne substitui as noites. Então, hoje significa que ne vai ser sempre noite? Não. Ne vai sempre substituir algo que foi dito antes. Inutile parlarne, ou seja, falar sobre isso. Sobre isso o que, Ângela? Sobre tudo isso que nós dissemos antes. Antes ele estava contando, ó. Le notti non finiscono all'alba nella via. Le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Ele está ou não está falando sobre algo para você, para a pessoa no caso? Ele está falando sobre algo. Sobre o quê? Sobre isso aqui que acontece com ele. Então depois ele diz: inutile parlarne. Inutile parlarne, ou seja, falar sobre isso. Imagina, olha aqui para mim. Imagina que você está aqui, olha aqui para mim. Imagina que você está batendo um papo cabeça com a pessoa e a pessoa não entende nada do que você está dizendo. Você passou meia hora conversando com a pessoa, explicando um assunto super cabeça, super interessante, super legal, mas a pessoa não entendeu nada, né? Essa é uma possibilidade, certo? A pessoa não entendeu nada. Aí chega uma hora, você olha para a pessoa, vê que ela não está entendendo nada, você diz, olha, sente, escuta, sente. Ti voglio bene, eu gosto de você. Ti voglio bene. Ops, desculpa. Ti voglio bene, eu gosto de você, mas a música aqui tá insistindo em aparecer, né? Mas, né? Ti voglio bene, ma è inutile parlarne. É inútil falar sobre isso. A gente não tá chegando a lugar nenhum. Então é inútil falar sobre isso. É inutile parlarne. Parlarne. E treina esse R, certo? Só sai se treinar, gente. Ok? Non capiresti mai. Você não entenderia jamais. Você não entenderia nunca. Seguirti fino all'alba e poi, olha o e poi de novo, né? Olha o e poi aqui, né? E poi, e então, e aí, né? E poi, vedere dove vai. Lê aqui comigo. Inutile parlarne, sai. Inutile parlarne, sai. Non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Oh, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere. Aí ele falou várias coisas, disse que não era que era inútil falar. Por quê? Aí ele diz, né? Ma tu non capiresti mai. Ou seja, você não entenderia jamais, nunca, né? E aqui, inclusive, eu coloquei você não entenderia nunca como tradução. Mas em português, eu poderia dizer você nunca entenderia. Poderia ou não poderia dizer você nunca entenderia, ok? Por que eu estou dizendo isso? Observa aqui. Você nunca entenderia. Poderia dizer isso em português. Mas em italiano eu não posso dizer mai capiresti. Tu mai capiresti. Não.
tu non capiresti mai. Para eu ter o significado de nunca em italiano, ou eu tenho mais sozinho, isolado do mundo, como resposta seca, tipo, você quer viajar para um país que está no meio de uma guerra? Eu respondo nunca. Então, nunca, ponto. Aí sim, mai é nunca, pronto. Mas dentro de uma frase, ok? Dentro de uma frase, eu preciso do non para poder o mai significar realmente nunca. Por que eu estou falando sobre isso? Porque agora nós vamos para frente. Observa aqui. Aqui. Vamos para o próximo verso da música. Me sinto uma criança, mas eu sei, com você não acabará o sonho de se sentir, né, dentro de um filme. Me sinto, desculpa. Me sinto em português, me sento em italiano. Lê comigo. Mi sento un po' bambino. Ma lo so, mas eu sei. Com te, não é com te, porque o te a gente bebe em italiano. O te é você. Com te non finirà. Vou trocar aqui só o acento para corrigir. Ok. Non finirà il sogno, pronuncia corretamente comigo. Il sogno di sentirsi dentro a un film. Il sogno di sentirsi dentro a un film. Pega o mai. Eu disse, né? Ia falar sobre o mai aqui. Okay? Aqui eu tenho. Mi sento un po' bambino, ma lo so, com te non finirà il sogno. Eu poderia dizer, o sonho não acabará, né? Eu poderia dizer, não vai acabar nunca, né? Nunca vai acabar? Poderia. Bastaria só colocar o mai aqui. Com te non finirà mai, nunca vai acabar. Non finirà mai il sogno di sentirsi dentro a um film. Eu estou passando da frase com você não irá acabar para com você nunca irá acabar. Nunca irá acabar, porque eu coloquei o mai aqui e eu já tenho na frase a negação. O mai. Poderia? Poderia, com certeza. Agora, pegando o mesmo mai aqui, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Observa aqui. Aumentando aqui um pouquinho, deixa eu só apagar aqui. Ok? Para ter mais espaço para a gente brincar por aqui. Vamos lá. Opa. Ok. Trazendo um pouquinho mais para cá. Vamos lá. Se por acaso estiver pequeno para você, lembra de virar a tela, se você não tiver do celular, lembra de virar a telinha do celular, deixa na horizontal, porque dá para visualizar melhor, ok? Deixa eu só colocar aqui, aumentando um pouquinho. E trazendo isso aqui mais pra cá. Aqui. Deixa eu ver se deu certo. Não, mais um pouquinho, né? Ok. Aumentou aqui um pouquinho. Prontinho. E poi all'improvviso. Repete comigo isso aqui. Lembra, nós falamos sempre, uma coisa que acontece sempre, uma coisa que não acontece nunca, mai. De vez em quando, ogni tanto, qualche volta, raramente, raramente. E quando uma coisa acontece de repente, do nada, de repente, all'improvviso. All'improvviso. Volta aqui. Fiz uma rápida correção, observa aqui comigo. E poi, lê aqui comigo. De repente, all'improvviso. All'improvviso. E poi, all'improvviso, sei arrivata. Ângela, esse ri não é este. Lembra do nome do meu tio, Zé Ari. Você consegue dizer Zé Ari, José Ari, Arimateia, digamos, é um outro exemplo de outro nome? Ari. Então, pega esse ri e só faz com que, do Ari, do meu tio, e faz com que simplesmente o R demore um pouquinho mais para terminar.
arrivata. Arrivata tu. E poi all'improvviso sei arrivata tu. Não so que lá... Pra cantar bem comigo, ó, não bem como eu, né? Porque eu canto demais, né? Mas pra cantar bem comigo, você vai ler aqui, ó. Non so chi l'ha deciso, mai preso sempre più, mai preso sempre più. Ângela, mai preso? Peraí, o que o mai tem a ver com essa frase aqui? Oh, nossa, eu adoro quando você observa essas coisas. Por quê? Realmente, fecha os olhos. Fecha. Eu tô vendo aqui, tá fechando ou não tá fechando? Ouve essa frase. Ma tu non capiresti mai preso sempre più, mai preso sempre più. Tu non capiresti mai preso sempre più. O som é ou não é o mesmo? Mas agora abre os olhos. O som do mai, né? Mas agora abre os olhos. Observa como eu escrevo esse mai, que significa nunca. Tu non capiresti mai, você nunca entenderia. E observa como eu escrevo isso aqui. Mai preso sempre più. Aí a gente tem aquele choque de realidade, onde mesmo quando nós estudamos os pronomes na língua italiana bem bonitinho, que já é um estresse, nós aprendemos que eu digo mi hai preso. Tu me hai preso, ou seja, você me encantou, você me prendeu, você me segurou, você me conquistou, né? Mi hai preso sempre più. Gramaticalmente é assim que nós temos que escrever essa frase. Mi hai preso sempre più. Na gramática, no livro bonitinho, mas na vida real, a gente ouve demais o mai preso sempre più. O que acontece? Na língua falada, esse i vai para as cucuias, nós dizemos mai preso. Por exemplo, você me ligou, como é que eu digo ligar em italiano? Chiamare, ok? Eu vou perguntar, tu mi hai chiamato? Ok? Tu mi hai chiamato? Perfeitinho, na gramática, bonitinho, você me ligou? Mas aí, na língua falada bem rapidinho, eu digo tu mi hai chiamato? Ok? Por isso que é tão importante nós estudarmos com a técnica dos 3 Cs no material que eu ofereço para vocês. Estudem com a técnica dos 3 Cs, mas observando as 3 linhas. O como se escreve, depois cosa significa, o significado, para você entender que o significado desse aqui é diferente do significado do mai, negação. E depois, entendeu? Se concentra na pronúncia. Não se preocupa, as regras da gramática a gente vai utilizando depois para explicar algumas coisas. É assim que funciona a língua. Olha para mim, acredita em mim, por favor. Acredita em mim. Não memorize a regra da gramática para depois tentar falar corretamente. Não. Entenda o significado daquilo que você está vendo ou ouvindo. Repita, praticando aquele som para que você possa tornar automática a realização daquela forma na língua italiana. E aquilo que não fica claro, aí você procura a explicação da gramática. É assim que funciona. Por quê? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, você poderia ter a gramática na ponta da língua. E se você nunca tivesse ouvido essa forma, mai preso sempre più, você não iria entender que esse mai aqui é o mi ai. Porque uma coisa é você ouvir a pessoa, lembra das habilidades rápidas e das habilidades lentas? Uma coisa é a pessoa dizer, tu mi hai chiamato? Ou até um pouquinho mais rápido, tu mi hai chiamato? Outra coisa é virar, tu mi hai chiamato? Ok? Então, uma letrinha a menos, falando um pouquinho mais rápido, já, se a gente não tiver segurança naquilo, já a gente fica um pouquinho mais preocupado. Mas não é uma segurança que a gramática dá pra gente, não. O que dá pra gente é a compreensão daquilo que está sendo dito e a prática daquilo, ok? E
outro ponto principal é pegar aquilo que você está vendo e estudando e começar, que é isso aqui, que nós estamos vendo isso aqui da música, e começar a criar outros exemplos parecidos, para que você possa se adaptar à forma, ok? Então vamos lá comigo. Lê só o como se pronuncia, para dizer, e então, de repente, você chegou, né? E aí, do nada, você chegou, e aí, ó, pum, você chegou. Como é que eu digo isso em italiano? E poi, all'improvviso, sei arrivata tu. Por que arrivata? Porque é uma mulher. Se fosse um homem, é sei arrivato, ok? Non so chi l'ha deciso. Não sei quem foi que decidiu isso. Non so chi l'ha deciso. Deciso. Mai preso sempre più. Aqui, vem aqui comigo. Ok? Prontinho. E olha aqui, eu tenho essas duas frases, só pra gente reforçar mesmo outro verso dessa mesma música. Olha aqui. Ele diz assim, ó. Gli amici, ok? Aqui. Gli amici. E se eu fosse falar rápido, eu poderia, você pode até ouvir algo tipo gli amici. O i quase a gente não percebe, certo? Gli amici. Às vezes eu me confundo, é amiche, olha pra mim agora e eu vou te dizer. Fala pra mim os amigos em italiano. Você vai falar isso aqui em voz alta. Gli amici. Os amigos. Gli amici. Gli amici credevano che fossi, no? Che io fossi quase um dio. Os meus amigos achavam que eu fosse quase um deus. Mas por que, rapaz? Porque eu não parava nunca. Corrige aqui. Porque eu não parava nunca. Então, tava sempre ali, ó, em ritmo, fazendo alguma coisa, vivendo a vida, noite, música, que for, né? Os amigos acreditavam que eu fosse quase um deus. Gli amici credevano che fossi quase um dio. Perché non mi fermavo mai. Perché non mi fermavo mai. E aqui nós temos esse mesmo som. Olha a importância de estudar as três linhas. Como se escreve, cosa significa e come se pronuncia. Olha como é importante. Porque eu tenho non so chi l'ha deciso, mai preso sempre più. Aqui eu tenho perché non mi fermavo mai. Um som mai significa você fez algo comigo. O quê? Mai chiamato? Você ligou para mim, né? Mai preso, você me encantou. Outro mai é o nunca. Outro som mai é o nunca. Perché non mi fermavo mai? Porque eu nunca parava, porque eu não parava nunca. E aí nós vamos para o título da nossa música, porque por onde a gente começa, a gente tem que terminar. O título da música é Come Mai. E aqui eu tenho mai, mas com outro significado. Come mai, em italiano, significa junto, juntinho, coladinho. Come mai, em italiano, significa por quê? Por quê? Por quê? Pergunta. Certo? Observa. Tá acreditando não? Vem aqui pra mim. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Per fare questo a me. Come mai? Por quê? Mas quem é você para fazer isso comigo? Ma chi sarai per fare questo a me? Para fazer isso comigo. Você fez alguma coisa comigo, aí eu vou lá e pergunto para você. Ma hai fatto questo? Ma hai fatto questo? Esse mai não é nunca fez isso. É você me fez isso. Ma hai fatto questo?
Ângela, mas como é que eu vou aprender isso, Ângela? Concentrando-se nas 3 linhas, praticando, participando e entendendo o significado, copiando direitinho, bonitinho, né? Tá copiando bem bonitinho e repetindo, sabendo aquilo que você está dizendo. É assim que você vai aprender. Aos poucos, a cada dia. Ok? Eu ainda tô aprendendo português. E você, de vez em quando eu erro. Deu pra perceber, né? Por aqui, né? Então, de vez em quando eu erro. Com italiano é a mesma coisa. Vale para estrangeiros e para italianos também. Então, eu estou trazendo para você, apresentando para você coisas da língua italiana que são úteis para melhorar a sua compreensão e a sua fala da língua italiana. Cabe a você praticar tudo isso, utilizando o material que está aqui disponível e bonitinho para a gente. Então, come mai, significa por quê? Come mai. Observe esse outro verso aqui, ó. Porque ele diz assim: notti intere ad aspettarti. Olha aqui de novo, né? Eu tenho uma consoante sozinha, uma vogal dando sopa. Eu vou unir como se fosse uma palavra só. Notti intere ad aspettarti. Ad aspettare te. Dimmi come mai, me diz por quê. Dimmi come mai. Tá vendo como não adianta a gente tentar traduzir literalmente palavra por palavra? Não, a gente tem que entender o significado dos blocos das palavras. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui? Per farmi stare. Explica pra mim, o que aconteceu aqui? Eu tenho o S sozinho, não é? Sem uma vogal depois. Mas ele viu a vogal antes aqui, ó. Ele foi lá e puxou e pronunciou como se fosse uma palavra só. Farmi stare qui. Qui dove? Qui seduto in una stanza. Eu amo quando isso acontece, gente. 3 palavras, cada uma sendo unida à outra, como se fosse uma palavra só. Por quê? Porque eu tenho uma consoante sozinha, uma vogal dando sopa. Uma consoante sozinha com uma vogal dando sopa. Então, eu uno in, porque aquilo que em português eu diria in una stanza, se transforma em in una stanza. In una stanza. Repete comigo? In una stanza. Ok? Qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Pregando per un sì. Ok? Implorando por um sim, ok? Pregando per um sim. Qui seduto in una stanza. Nesse momento, provavelmente, você está em uma stanza. Você está em um quarto, em um cômodo da casa, né? In una stanza, provavelmente. Então, você vai escrever para mim aqui, ó. Observa aqui. Você vai escrever assim. Io sono. Eu estou. Escreve aí no chat. Io sono in una stanza. Io sono in una stanza. Io sono seduto para os meninos e seduta para as meninas. Io sono seduto in una stanza. In una stanza. Ou io sono seduta, no meu caso, io sono seduta in una stanza. Mas não só escreve, pronuncia para mim. Io sono seduto in una stanza. Tá difícil pronunciar? Lê aqui, ó. In una stanza, como se fosse uma palavra só. In una stanza. Qui, seduto in una stanza. Aproveita e vamos cantar juntos, né? Será que eu arrisco, gente? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui? Vixe, tô demais essa música. Eu vou até parar, gente, porque os últimos minutos, né? Não vou tratar mal vocês assim. Vamos ler, né? Que é melhor. Vamos lá, vamos ler. Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui? Qui seduto, dove? Qui seduto in una stanza, como se fosse uma palavra só, por favor, in una stanza, pregando per un, e aqui até o R ajuda, né? Per un sì,
per un sì, ok? Às vezes vocês dizem, Ângela sabe cantar. Hoje viram, né? Caiu aqui o falso mito. Caiu. Não sei cantar, não. Bem, mas espero que essas dicas tenham ajudado vocês em relação à pronúncia, em relação à compreensão e em relação, principalmente, a essas duas palavrinhas que a língua italiana traz muito pra gente, que é o poi e o mai, mas principalmente a expressão que é o título dessa música, Come Mai. Ângela, como é que eu posso usar mais o Come Mai? Deixa eu te dar mais algumas dicas aqui. Por exemplo, porquê, certo? Mas é um porquê um pouco mais intenso, é um porquê de pergunta um pouco mais intenso. Por exemplo, vocês sabem que eu gosto muito de cantar. Nas últimas aulas eu tenho aqui cantado, arriscando, com a cara e com a coragem, mas eu digo pra vocês, não, oggi io non canto. Oggi io non canto, aí vocês me perguntam por quê? Mas um porquê tipo... Por que isso? Por qual motivo? Né? Por qual motivo? Né? Então, esse porquê não é um simples porquê. É um porquê mais forte. Vocês me perguntam, come mai? Come mai? Como é possível? Come mai? Aí eu digo, perché questa canzone per me è difficile. Perché questa canzone è difficile da cantare. Perché questa canzone è difficile da cantare. Ok? E... Ângela, mas é usado só como pergunta? Excelente pergunta. A sua? Não, não é utilizado só como pergunta. Eu posso dizer também, io non so come mai Ângela non canta. Ok? Io non so come mai Ângela non canta. Okay? Observe essa primeira frase. Eu digo, oggi io non canto. Aí você me pergunta, come mai? Aí eu digo, perché questa canzone è difficile, ok? Mas se eu não disser o porquê, eu disser pra você, simplesmente, oggi eu não canto, aí você comenta com o amigo do lado, você vai dizer, io non so come mai Ângela não canta oggi. Eu não sei o porquê, por qual motivo. Então, esse come mai é quase um por qual motivo, por qual razão. Okay? Por que nesse sentido? Ok? Então, observa, aqui é pergunta, come mai, e aqui não é pergunta, mas o significado é o mesmo. Ok? Va bene? Chiaro? È chiaro? Come mai? Perché è stata bella la spiegazione? Ok, benissimo. Ora cantiamo insieme, meninos, vamos cantar juntos, pratiquem, peguem o material, usem, rabisquem, reescrevam, façam as anotações, mas principalmente, peguem aquele pouco que nós vimos hoje e transformem em frases novas que se adaptam à realidade de vocês. Utilizem a técnica dos 3 Cs, principalmente o como se pronuncia, e rabisquem todos os textos que vocês visualizarem em língua italiana, para que vocês se concentrem na pronúncia, para que não leiam em português frases italianas. Vocês vão ver como vai ajudar muito a pronúncia de vocês e principalmente a segurança de vocês. Cantiamo insieme? Dai, cantiamo insieme. Come mai? Tem mais texto do que o que nós vimos hoje, porque a música aqui está completa. Cantiamo? Vai! Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai, seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma lo so con te non finirà il sogno di sentirsi dentro a un film. E poi all'improvviso sei arrivata tu
Non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare te. Dimmi come mai? Ma chi sarai per farmi stare qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Gli amici se sapessero che sono proprio io, pensare che credevano che fossi quasi un dio, perché non mi fermavo mai, nessuna storia inutile, uccidersi d'amore, ma per chi? Lo sai, all'improvviso sei arrivata tu, non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare te. Dimmi come mai? Ma chi sarai per farmi stare qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Dimmi come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare te. Dimmi come mai? Ma chi sarai per farmi stare qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Benissimo ragazzi, abbiamo concluso un altro Il Sábado Cantiamo Insieme, meninos. Espero que vocês tenham gostado, conhecido um novo grupo musical italiano, que tenham curtido, que tenham principalmente aprendido, se divertido e que seja útil para o percurso de estudos de vocês da língua italiana. Espero que sim. Deixa o teu comentário se curtiu. Não esquece de compartilhar os nossos próximos encontros, mas você vai encontrar também aqui a playlist com todas as nossas aulas passadas desde o começo do Il Sabato Cantiamo Insieme. Então aproveita, dá para estudar bacaninha por aqui também, ok? Caso você queira se tornar meu aluno do curso Italiano com Ângela Amarante, é só me procurar nas redes sociais, fala comigo, ou então deixa tua mensagem aqui, pergunta como funciona que eu vou te explicar tudo bem direitinho, nos mínimos detalhes. Um bacio ragazzi, bacio grande, vi voglio bene, buon fine settimana e buon primo maggio, segunda-feira é feriado mundial, então bom feriado para todos nós. Bacio grande, ciao ciao!